dias de desespero, incerteza e medo há em uma salvação. Eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos virá nova atrás. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, mesmo em tentações e fracos. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos virá nova atrás. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu, que a igreja viva esse amor. Creio em ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou, veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos virá nova atrás. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Em breve voltará. Olho para a cruz e para a cruz eu vou, do teu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus foi pela cruz. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor.
Nós estamos no meio de um surto terrível, uma pandemia de coronavírus. E quem conhece a Bíblia, em momentos como esse, às vezes se pergunta, será que é o fim? Será que são sinais do final dos tempos? Aliás, será que a Bíblia fala sobre fim do mundo mesmo? Ainda essa semana, alguém me apresentou uma profecia de Nostradamus sobre o coronavírus. Impressionante. Claro que houve uma interpretação para que pudesse entender que realmente ele falava disso, e parece que falava mesmo do coronavírus. Muitas profecias do Nostradamus se cumpriram, nem todas. Algumas o tempo já passou e elas não se cumpriram. No entanto, com respeito à Bíblia, todas as profecias da Bíblia se cumpriram. E as que ainda não se cumpriram é porque o tempo não chegou. Os discípulos de Jesus um dia se aproximaram dele em particular e fizeram essa pergunta para ele. O texto que eu vou ler aqui agora da Bíblia está em Mateus 24. Se você quiser acompanhar comigo, a gente vai ficar nesse texto, Mateus 24. Os discípulos se aproximaram do Mestre e fizeram esta pergunta: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? 24, 3. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Veja, Jesus nunca enganou ninguém, nunca nos enganou. Primeiro ele poderia dizer, não, eu não vou voltar. Ele não falou isso. Aliás, Jesus reafirma muitas vezes que ele vai voltar. A Bíblia fala cerca de 100 vezes que Jesus vai voltar. E ele poderia também ter dito para os discípulos, não, o fim do mundo, o mundo não vai terminar. Mas ele não disse isso. A resposta de Jesus foi a seguinte, verso 4. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Cuidado, que ninguém vos engane, mas engane por quê? Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aquelas pessoas que buscam conhecer o mundo espiritual, o mundo invisível, as coisas esotéricas, digamos assim, são um pouco vulneráveis. Então Jesus disse para os seus discípulos, cuidado, que ninguém te engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. O que quer dizer Cristo? Cristo significa ungido. Cristo, ungido. Virão muitos dizendo. Aqui no Brasil mesmo, existe um senhor que se denomina Henri Cristo. Né? Henri é o dizer que estava colocado no alto da cruz de Cristo. Ele diz que ele é Cristo. Ele diz que ele é Cristo. Alguns falam que tem uma seita que fala sobre Yeshua, Hamashiach. Jesus deixou claro, olha, muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo. Ninguém te engane, cuidado. Agora mesmo, na nossa época, agora no dia 14 de maio, você já deve ter visto isso, 14 de maio agora de 2020, o Papa convocou uma reunião mundial, um pacto global, reconstruindo o pacto educativo global. E muitos estão questionando e especulando que ele estaria anunciando o falso profeta e o anticristo. Não entrando no mérito dessa questão, que agora não é o caso, mas o fato é que Jesus falou, cuidado, que ninguém te engane. A pergunta dos discípulos foi qual? Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus começa com essa advertência. E ele então nos mostra, nos fala de alguns sinais que antecederão a sua vinda e o fim do mundo. E você vai entender até o final dessa palavra, que será bem objetiva, que Jesus não estava falando só para aqueles discípulos, estava falando para os seus discípulos. Eu sou discípulo de Cristo nesta geração. O discípulo segue o seu Senhor, o seu Mestre, eu aprendo com ele. Então Jesus disse assim, olha, versículo 6, ouvireis de guerras e de rumores de guerras.
Não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Mas ainda não é o fim. Guerras e rumores de guerras. Não se assuste, é necessário que isso aconteça. Eu peguei uma informação aqui atual, que você pode buscar isso na rede, na internet, das guerras e dos conflitos, dos maiores conflitos e guerras agora, de hoje, 2020. Só os principais. Síria, um conflito que envolve Rússia, Estados Unidos, Irã, Turquia e outras nações. Afeganistão, os territórios palestinos, Iêmen, Iraque, Ucrânia, Nigéria, Somália, República Democrática do Congo, a Península Coreana, a Coreia do Norte, Coreia do Sul, além de gangues, crimes organizados, só assim as principais são todas essas. Jesus falou, veja, você vai ouvir falar de guerras e rumores de guerras. Por mais civilizado que o homem esteja, por mais busca de paz, as guerras se multiplicam. Jesus falou, é necessário que isso aconteça. Que outro sinal Jesus disse para os discípulos? Verso 7, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Como está a questão da fome? Com toda a nossa tecnologia para a agricultura, com toda a ajuda da ONU para os países necessitados, com toda a estrutura de logística, de transporte, de estoque de alimentos, será que a fome está diminuindo ou aumentando no mundo? Jesus disse, haverá fome. Hoje, atualmente, 820 milhões de pessoas no mundo, segundo a ONU, estão em estado de subnutrição. 820 milhões de pessoas. A gente às vezes não tem uma noção de que número é esse. O Brasil tem cerca de 200 milhões de habitantes. 820 milhões de pessoas estão passando fome hoje. Em 2018, nós temos 820 milhões. Em 2017 eram 811 milhões. 2017, 811 milhões, 2018, 820 milhões. A fome está piorando, está aumentando. E, por outro lado, tem aumentado a obesidade, o sobrepeso em crianças de idade escolar e adultos. Bem, fomes. Outro sinal que Jesus disse para os discípulos, pestes. Nós estamos no meio de uma pandemia de Covid-19, coronavírus. Uma pandemia é uma epidemia global. Né? Endemia é quando uma doença acomete muito uma determinada região, aquela região é endêmica. Uma epidemia é quando os surtos de uma mesma doença acontecem em vários lugares ao mesmo tempo, é uma epidemia. E uma pandemia é quando isso é generalizado, sai do controle. Nós estamos vivendo uma pandemia, você sabe, o mundo todo está abalado, países fechando suas fronteiras. Bem, eu fiz uma pequena busca das principais pestes mundiais. A peste negra foi a primeira mais séria, a peste negra em 1347 a 1351, foram 5 anos, 1347, matou metade da população da Europa, a peste negra, transmitida pelas pulgas dos ratos. 200 milhões de pessoas morreram. Depois veio uma peste da varíola, 1846, matou 400 mil pessoas na Europa, de novo. A gripe suína, já mais próximo de nós, o H1N1, você se lembra? Foi uma pandemia também em 2009, matou mais de 2 mil pessoas só no Brasil.
Depois o Ebola vírus, na África Central, matou mais de 11 mil pessoas, ficou mais na África o Ebola. A dengue em 2019, o ano passado, mais de 1,5 milhão, 1.500.000 casos no Brasil e 782 mortes só no Brasil. Estima-se que quase 4 bilhões de pessoas em 128 países estão em risco de infecção pela dengue. E agora, o coronavírus. Guerras, fomes, pestes. E olha, eu fiz uma pequena marcação aqui da peste negra para a varíola. De 1347 para 1896 foram 549 anos de uma peste para outra, 549 anos. Da peste da varíola para o ebola foram 74 anos. Do ebola para a gripe suína foram 39 anos. Da gripe suína para a dengue foram 10 anos. Da dengue para o coronavírus, 1 ano. Não dá uma impressão, por fatos, de que as pestes estão se multiplicando? 500 anos de uma para outra, 74 anos para a próxima, 39 para a próxima, sérias. 10 anos, 1 ano. Bom, Jesus avisou, né? Avisou os discípulos. Outra coisa que ele falou, terremotos em vários lugares. Eu marquei só os piores, os principais terremotos. 1556 na China, 1952 na Rússia, 1960 no Chile, 64 Estados Unidos, no Alasca, 2004 na Indonésia, com aquele tsunami terrível, 2011 no Japão, com tsunami e vazamento na usina nuclear de Fukushima. Esses são os piores terremotos. Mas então Jesus diz o seguinte, aqui no verso 8, ele está explicando tudo. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Não é o fim, não antecede ainda, é o princípio das dores. Eu ouso dizer que nós estamos vivendo o princípio das dores. Nós não sabemos bem quando começaram e até quando vão, o princípio das dores. É uma alusão à mulher quando está próximo do parto, ela tem o princípio das dores. Jesus fala dos sinais que antecedem a sua volta, o princípio das dores. Então, acontecerá algo. O que vem depois do princípio das dores? Eu creio que nós ainda estamos no princípio das dores. Guerras, fome, terremotos e pestes em vários lugares. O que vem depois? O que vem a seguir? Então, vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Jesus está falando para os cristãos. Alguém só vai ser atormentado, odiado e perseguido por causa do nome de Jesus, se leva o nome de Jesus, claro, os cristãos. Esse é o próximo passo. Todas as gentes, ele fala. Nesse tempo que virá, quando começar essa perseguição, muitos serão escandalizados, e aqui Jesus está falando sobre os cristãos e para os cristãos. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Não é fácil. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Jesus costuma dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E finalmente Jesus diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Que terrível! Que terrível! Pior do que as guerras, as fomes, as pestes, os terremotos, será os próprios cristãos se traindo, se aborrecendo.
e o amor esfriando. Mas por que o amor vai esfriar? Porque a iniquidade vai se multiplicar. Não sei se você já tem percebido isso, é notório. A iniquidade, a inversão de valores, a agressividade das pessoas, as reações brutais, e o amor vai esfriando. Filhos que matam pais, pais que abandonam filhos. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Aleluia. Essa é a palavra da esperança. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Aquela primeira pergunta dos discípulos: Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Quando tudo isto acontecer, então virá o fim. Ainda é necessário que depois de toda essa perseguição, e aí eu fiz mais uma pesquisa aqui, essa perseguição, olha, a população mundial hoje 7 bilhões e 700 milhões de pessoas. O número de cristãos nominais hoje, 2 bilhões e 500 milhões. Então veja, população mundial 7,7 bilhões, cristãos 2,5 bilhões. Esse dado é de 2019, dados oficiais. Então, nós tínhamos 5 bilhões e 200 milhões de pessoas que não são cristãos. 5,2 bilhões que não são cristãos e 2,5 bilhões que são cristãos. É o dobro. E Jesus fala que vai haver perseguição. Os cristãos são grande minoria. Não estou falando de guerra. Jesus nunca falou de guerra. Jesus falou que nós temos que amar todos. Não estou falando que vai haver guerra de cristão contra não cristão. Absurdo. Não é isso. Jesus não falou isso. Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que se vier a perseguição e virá, os cristãos sempre foram e continuam sendo grande minoria. Menos da metade da população mundial. Ainda hoje a Constituição de vários países tem sido alterada, as leis têm sido alteradas e vão frontalmente contra a palavra de Deus, a Bíblia. Você sabe disso. Então virá uma perseguição. E interessante que quando Jesus tinha dito que sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome, ele agora fala que este evangelho será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes. Certo? Seremos odiados por todas as gentes, mas devemos pregar o evangelho a todas as gentes. Em testemunho. Então virá o fim. Jesus Cristo conta comigo e com você. Seja forte, seja perseverante. Não deixe que nada te abale a fé. Não deixe que ninguém te engane. Se alimenta da palavra de Deus. Conheça as promessas de Jesus Cristo. Tenha intimidade com o Espírito Santo. Ele é o nosso ajudador. Jesus conta conosco, a igreja. A igreja não tem placa. A igreja não é denominação. A igreja de Cristo. Jesus conta que nós falemos dele, evangelizemos, levemos a bênção, a libertação, a salvação, porque só depois disso é que virá o fim. E o que é o fim? É a volta dele. Falaremos disso depois, numa outra oportunidade, a volta de Cristo, o arrebatamento, ele vem para buscar a sua igreja. E depois disso haverá o juízo de Deus sobre o mundo. É o fim do mundo. Jesus não disse, não vai haver fim do mundo, vai haver fim do mundo. O problema é que nós vivemos como se nunca fôssemos morrer. O jovem de 20 anos, 30 anos, nunca pensa na possibilidade que vai morrer. Quem já vai chegando na minha idade, aos 60, já começa a pensar, bom, eu não vou viver para sempre. Não é? Aquele que tem 75, 80 já fala, eu sei que já não vou ficar muito tempo. Da mesma maneira, nós vivemos aqui nesse mundo que parece imutável, pensando, não, que fim do mundo.
mas Jesus disse que vai haver o fim do mundo. Então, olha, se prepare, entrega a tua vida para Jesus, conheça Jesus e eu tenho certeza que a sua vida não será mais a mesma. Nós estamos aqui de passagem neste mundo e a nossa vida continua depois da morte. O Espírito nunca morre. Este mundo, esta terra vai passar. Vai haver um fim do mundo aqui, mas a eternidade é com Cristo ou sem Cristo. Espero que essa palavra tenha edificado a sua vida. Eu quero fazer uma oração com você agora, para que ninguém te engane. E também quero fazer uma oração com você pelo nosso país, pelas nossas cidades, para que essa pandemia que ainda não se alastrou em nosso país, não se alastre. Amém? Vou fazer uma oração bem objetiva. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco em concordância agora com todos que estão comigo, Senhor, nessa transmissão. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor abra os nossos olhos, abra os olhos de cada um, Senhor, para que não sejamos enganados, Senhor. Nos ensina, Senhor Deus, a estar sempre ouvindo a Tua voz, a voz de Jesus Cristo, a confrontar todas as coisas com a Tua palavra, Pai, para ver se verdadeiramente são assim. E que o sangue de Jesus cubra a tua vida, cubra a tua família e te livre de todo mal, em nome de Jesus. E eu, Pai, agora eu me coloco em concordância com esse povo maravilhoso, Pai, esse povo do Brasil, e eu peço, Pai, que o Senhor nos ajude, Pai, que nós tenhamos prudência, bom senso, Pai, cada um de nós a fazer a nossa parte, Pai, evitando as aglomerações, evitando o contágio, Senhor Deus, para que essa pandemia seja bloqueada, Pai, e não entre no Brasil, Senhor Deus. Eu peço, em nome de Jesus, protege cada lar, cada casa, cada vida, Senhor, com o sangue de Jesus Cristo. Eu te agradeço, Senhor, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima transmissão, se Deus permitir. Amém? Jesus ensinou que nós nos cumprimentamos e nos despedimos com a paz do Senhor Jesus. Então, a paz do Senhor seja com você. Amém.